As aulas estão voltando com ou sem vacinação. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar como você, professor ou estudante, pode evitar o contágio pelo coronavírus em sala de aula. Se essa é a primeira vez que você assiste a um vídeo desse canal, seja muito bem-vindo. Aqui se fala de educação escolar, das políticas educacionais do Brasil e rolam também dicas para os meus colegas professores e professoras e videoaulas sobre temas da minha área de atuação, que é a geografia e as atualidades. Não se esqueça de dar um like aí embaixo e compartilhe esse vídeo entre seus amigos. Aqui no canal eu já postei alguns vídeos falando sobre os riscos envolvidos no retorno às aulas presenciais sem que fosse feita uma ampla cobertura vacinal da população. Sobre o que seria necessário no ambiente escolar para um retorno seguro e como os gestores públicos e privados vêm lidando com a possibilidade de volta às aulas presenciais. Eu vou deixar um card aqui e um link aí na descrição para você ter acesso a esses vídeos. E nesse vídeo eu vou me basear principalmente no e-book escrito pelo biomédico e divulgador científico Lucas Anandrés, que inclusive tem um excelente canal aqui no YouTube chamado Olá Ciência, onde desde o início da pandemia ele vem esclarecendo muitas dúvidas sobre a Covid e suas formas de contágio, sempre pautado em tudo que já foi divulgado e atualizado pela comunidade científica até agora. Esclarecido isso, vamos lá. Como você, que é professor ou estudante, pode evitar o contágio pelo SARS-CoV-2, o infame coronavírus, dentro da sala de aula? Ou, pelo menos, como minimizar essa possibilidade, que por sinal é enorme, tratando-se de um ambiente que, por mais que tenha muitas janelas e ventiladores, ainda é uma sala, ou seja, ainda é um ambiente fechado. Para isso, é preciso lembrar de algumas características, tanto do vírus quanto da doença que ele provoca. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que trata-se de um vírus relativamente novo, da família dos coronavírus, ou seja, de uma categoria de vírus que já existia, porém que esse vírus é diferente dos demais dentro dessa mesma classe e que a ciência vem produzindo dados sobre ele e principalmente sobre quais podem ser as consequências de contraí-lo. Em segundo lugar, se você quiser evitar o contágio, tem que considerar que qualquer pessoa fora do seu convívio social, ou seja, fora da sua casa, é um possível contaminado, por isso um potencial transmissor do vírus. Não adianta você usar máscaras e chegar na sala dos professores abraçando os colegas, ou se você é estudante, abraçando os amigos em sala de aula. Sim, eu sei e entendo que você pode estar com saudades da sua equipe. Eu também sinto falta de muitos dos meus amigos, mas como eles não convivem comigo, eu não sei exatamente qual é a rotina de cada um. Até porque entre aqueles que eu conheço e que contraíram o vírus, estão pessoas que eu sei que estão se cuidando, mas que em algum momento tiveram que se expor ou se contaminaram talvez numa coçada de nariz distraída na hora das compras. Outros, infelizmente, morreram após o retorno precipitado das aulas no auge da pandemia em uma certa capital que eu não vou dizer aqui qual foi. Rio de Janeiro! Então, entender que qualquer pessoa, por mais cuidadosa que ela seja, pode ser um agente de contágio é uma forma de você se proteger. E terceiro, que o SARS-CoV-2 é transmitido pelo ar e também pelo contato das suas mãos com superfícies contaminadas por gotículas e depois ao levar essa mão ao rosto, por qualquer motivo que seja. Ela chega ao seu organismo pelas suas vias respiratórias. Quer dizer, por aquilo que você faz involuntariamente o tempo todo, que é respirar. Essas gotículas podem ter vários tamanhos, desde uma cuspida até partículas bem pequenininhas, chamadas aerossóis, que ficam suspensas no ar por bastante tempo e que podem alcançar até 2 metros de distância. Isso quando você fala, mas esses aerossóis podem alcançar até 8 metros quando você tosse ou espirra. É por isso que se recomenda uma distância de 1,5 metro a 2 metros das pessoas à sua volta. A título de comparação, a gente na geografia estuda sobre sedimentos.
que vão desde fragmentos maiores de rocha até o pó mais fino. Enquanto um fragmento pesado de rocha cai rapidamente quando é solto, as partículas mais finas ficam suspensas no ar por bastante tempo. Você já ouviu a expressão esperar a poeira baixar? Pois é, ela vem daí. Isso sem falar no caso das gotículas maiores que a gente libera quando fala e que em muitos lugares são chamadas de perdigotos, que saem principalmente quando a gente fala os P's, os B's e os T's. Ou você vai me dizer que nunca teve aquele professor que cospe quando fala, que os alunos das primeiras fileiras têm vontade de abrir um guarda-chuva quando ele se aproxima. Imagine esse professor contaminado e assintomático. Isso leva a um quarto e último ponto a ser considerado. Nem todos que se contaminam desenvolvem os sintomas. E isso torna o vírus mais perigoso ainda, porque, como eu acabei de dizer, não há como saber quem está carregando o vírus ou não. Inclusive, as crianças que, apesar de estatisticamente apresentarem menos os sintomas do que adultos ou idosos, também contraem e espalham o vírus. E não podemos esquecer que, por se tratar de um vírus, à medida em que ele se espalha, sofre variações e essas podem modificar os sintomas, os grupos a serem infectados e a ficarem doentes e até mesmo a eficácia das vacinas já existentes. É justamente esse, gente, o motivo da vacinação da gripe ser renovada todos os anos. Então tá. Entendendo agora a seriedade e a possibilidade sempre alta de contágios, quais são as medidas que você pode tomar para evitar o contágio nas situações do dia a dia da sala de aula? Além do já batido uso de álcool em gel e de máscaras, é claro. Então vamos lá. Número 1. A distância. Muitos gestores públicos incluíram em seus protocolos de retorno às aulas um percentual de 1/4 ou 1/3 dos alunos por sala, ou mesmo um número pré-definido de alunos por aula. Isso é totalmente irrelevante, dependendo do tamanho da sala. Então é assim, se a ciência diz que o espaço mínimo que deve ser mantido entre duas pessoas é de 1,5 m com o ideal de 2 metros, você deve exigir da sua escola que essa distância seja respeitada, sendo você aluno ou professor. Eu já vi nas redes sociais algumas postagens de colegas que já voltaram às salas de aula com fotos nas quais a sala está dividida em fileiras, uma fileira ocupada, outra fileira vazia, mas com os alunos uns atrás dos outros na mesma fileira, sem manter um mínimo de 1,5 m entre um aluno e o outro dentro da sala. E o que isso quer dizer? Que o vírus só circula lateralmente e não de trás para frente? Não faz sentido. Então que fique claro que, em alguns casos, esse distanciamento só vai ser garantido se você exigir, e isso é um direito seu. Afinal, se você é aluno, provavelmente a direção da sua escola ou a Secretaria de Educação exigiu que seus pais assinassem um termo de responsabilidade antes que você pudesse ir para a sala de aula. O que significa que, se você levar o vírus para casa, o problema é seu e dos seus pais. E se você é um professor, você tem o próprio protocolo de segurança preparado muitas vezes pela própria instituição a seu favor. Mas professor, se eu não fizer o que a direção manda, eu posso ser demitido. Ok, eu ainda prefiro ser um desempregado vivo e exigir o meu direito de proteção à vida. Mas você é uma pessoa adulta e faz suas próprias escolhas. Partindo para a dica 2, se você é aluno, fale menos. Se você é professor, exija que a turma fale menos. É óbvio que na dinâmica da aula, os alunos podem fazer suas perguntas e intervenções, porém, dentro daquela regrinha da plaquinha do ônibus, sabe? Fale com o motorista apenas o indispensável. Isso pelo motivo apresentado anteriormente. Quanto mais gente falando no ambiente, maior a quantidade de gotículas e aerossóis liberados no ar. E considerando que mesmo a mais arejada das salas de aula ainda é uma sala e que as turmas permanecem naquele espaço por horas, vale a pena evitar. Número 3. Evite trocar, emprestar ou pegar emprestado qualquer tipo de material, pela possibilidade de contaminação das canetas, borrachas, lápis, etc. Leve tudo o que você pode precisar durante a aula, incluindo a sua própria garrafa d'água
e o álcool em gel. Além de umas 2 ou 3 máscaras para você poder trocar durante o dia. Número 4. Tira a mão desse rosto, caramba. Eu sei exatamente como é. A gente sempre sente uma coceira no nariz quando as mãos estão ocupadas ou sujas. Mas essa é uma mudança de comportamento importantíssima e que você deve incorporar. Higienize as mãos com álcool toda vez que sentir vontade de tocar no rosto. Ou então, controle esse impulso. Para fechar, escolha uma boa máscara e use de maneira correta. Eu já usei vários tipos, mas para reduzir o risco em ambientes fechados, onde você vai ficar durante horas, dê preferência às máscaras do tipo PFF2, que lá fora são chamadas de N95, ou as máscaras cirúrgicas de 3 camadas, que possuem um grampo de metal para fixar no nariz, e isso diminui a passagem do ar que você expele ao respirar. Sendo que essas cirúrgicas, se ficarem com aquela folga na lateral, com espaços para saída de ar, vale a pena colocar uma máscara de tecido por cima. Dessa forma, isolando a passagem do ar e reduzindo o risco para você e para os seus colegas. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo vários links para você encontrar as melhores máscaras que eu já comprei até agora. Se você comprar por esses links, você vai estar me ajudando a produzir mais conteúdos aqui no canal. Pelo amor de Goku, cobre esse nariz e tira essa máscara do queixo. Usa isso direito. Eu espero que esse vídeo conseguir te ajudar. Meu intuito aqui é preservar o máximo possível a vida e a saúde de vocês. E é claro, a minha também, pois logo eu estarei voltando às salas de aula. Se você curtiu essas dicas, taca um like aí, para que o YouTube indique esse vídeo para outras pessoas e também compartilhe com seus amigos nas redes sociais e nos grupos dos aplicativos de mensagens. Um beijo, um abraço para todos e todas, mantenha-se seguro, cuide-se e cuide dos seus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.